Você nocauteou ele no primeiro round, né? Sim, Eu lembro que eu tava ali no corner cortando você, eu tava ali no corner e você deu aquele chute pra cima, Sim. ele caiu nocauteado e eu lembro que o Parrumpa falou assim, ele nocauteou. O que mais estava me afetando é essa briga que eu tinha diariamente. Eu sentia que eu ficava em camp o ano inteiro. Eu fiquei, não lembro quanto tempo. Não, você sentia não, você ficava em camp o Mas ano inteiro, me eu, deixava louca. Quando eles mandaram a luta, eu falei assim, Júnior, esse garoto é mais novo que você? Aí você, Bruno, eu tenho 40 anos e tô no UFC, todo mundo é mais novo que eu. Não gosto de chorar na frente do Júnior, não gosto de chorar na frente das crianças, eu não gosto que ninguém me veja chorando. E eu fui segurando, mas na hora que eu cheguei no hotel, me deu uma crise, né, de choro. Sim. Eu chorava e eu não conseguia segurar. O que esperar? Vocês sabem o que pode esperar. É porrada, filho. Vamos pro pau, como sempre. Se tornando lutador. A série com Edson Barbosa. Hoje nós vamos falar sobre as 3 últimas lutas dele e mais a que tá coming up, a que tá vindo. Tem luta chegando, galera, mas vai ser legal aí ter essa conversa com vocês e vamos lá, vamos pra cima. Eu sou a Bruna Barbosa. Sou o Edson Barbosa. Esse é o Poder da Luta. Júnior, agora a gente vai falar da sua luta contra o Murphy. 5 rounds, foi mais uma guerra e é muito louco, cara, porque as pessoas não têm muita noção quando a gente faz o camp para lutar 3 rounds e faz para lutar 5 rounds. É muito diferente. É muito diferente. Eu lembro quando acabou essa última luta, eu falei, caraca, tomara que o UFC não me dê mais oportunidade de lutar a luta principal, porque vai ser 5 rounds. É muito cansativo e é muito diferente quando você faz 3 rounds e faz 4 rounds. E essa luta foi até o final, a gente se quebrou e foi... Felizmente, eu perdi, mas foi uma guerra, como sempre, né? Eu lembro que você sempre falou que você era o rei do co-main event, né? Uhum. Aí depois você agora tinha embalado 2 main events, que é a luta contra o Sodiq foi main event. Sim. E essa luta com o Murphy foi main event de novo. Como você falou sobre essa questão da diferença de ter mais 2 rounds, qual é a principal diferença? É o gás? É o tempo de intensidade. Quando a gente faz normalmente 3 rounds, eu faço sparring no máximo 4 rounds durante o camp inteiro. Aí você fala assim, Júnior, mas é só mais 2 rounds. Meu irmão, mais 10 minutos. Mais 10 minutos saindo na porrada. As pessoas que não lutam em alto rendimento, nunca lutaram, talvez não tenham essa noção. Mas é extremamente difícil, é muito difícil. Você conseguir lutar 3 rounds, imagina você lutar 5. A gente que é preparado, que é dedicado a isso, todos os dias treinar muito e cansa. Então é uma diferença absurda você conseguir lutar 3 rounds e conseguir lutar 5 rounds. Se você parar para pensar, 3 rounds são 3 rounds de 5 minutos. Quando você coloca mais 2 rounds, é mais do que a metade que você está adicionando ali, né? Mais 10 minutos é mais do que a metade do que 3 rounds. Então, realmente é muita diferença. Muita diferença. E o problema todo é que essa diferença ela se acumula durante o camp de treinamento. Se durante o treinamento, uma parte de boxe, eu fazia 4, 5 rounds, eu tenho que acrescentar mais 2. No jiu-jitsu, eu fazia 4 rounds, 5 rounds, tem que acrescentar mais 2. Então, durante o camp, a luta em si não é muito problema. Quando o cara luta 3, o cara luta 5, sem problema nenhum. Mas o problema todo é o camp. Porque todo treino você adiciona mais 2 rounds. E isso é extremamente difícil. No acumulado, quando você chega para lutar uma luta principal de 5 rounds, quando você chega na luta, você já está completamente destruído. Então, o acúmulo de acrescentar mais esses 2 rounds durante a semana, durante todo o camp de treinamento, é realmente muito difícil. Especialmente para você que já estava com 39 anos. E eu lembro que você sempre falou comigo que quando você se machucava, você sempre se machucou nos últimos rounds, né? Sim. Do treinamento. Sim, sim. Era sempre nos últimos rounds, que eu acredito que tem aquela intensidade primeiro, Sim. segundo round, e sempre tem aquela possibilidade de seu corpo já cansado, você se machucar nos últimos rounds. Quando você adiciona mais 2 rounds, essa possibilidade, essa probabilidade aumenta, né? Sim, exatamente. Toda vez que eu me machuquei assim, acidente no treinamento foi nos últimos rounds. Eu acho que quando o corpo já estava cansado e não tem jeito, quando o corpo fica cansado, você perde um pouco do controle
físico. Você vai, às vezes, pela vontade e você não raciocina muito bem. Então, é isso que acontece. E, pô, imagina, botar mais 10 minutos é realmente... Quem não luta, quem nunca lutou em alto rendimento, não tem noção como que é. E eu vejo muito isso. As pessoas na internet, as pessoas sempre falam, como pode, o cara é profissional, o cara cansou, e fala, cara, desculpa, mas você não sabe como que é, porque cansa, a gente treina muito, cara. Eu tenho certeza que todos os lutadores do UFC ou de outro evento, eles treinam muito. Ah, mas como que essas pessoas cansam? Porque cansa, cara. Você lutar, você se defender, você atacar, você fazer força, cansa demais. E é coisa do esporte. Por que essas pessoas cansam? Porque vocês estão treinando muito, né? A gente se cansa sem fazer nada. E como é que essas pessoas cansam? Se cansam porque estão treinando demais. Sim. E é normal, vocês são seres humanos, apesar de vocês acharem que vocês são super-heróis. E especialmente nessa luta do Murphy, você nocauteou ele no primeiro round, né? Sim, eu lembro que eu estava ali no corner cortando você, eu estava ali no corner e você deu aquele chute para cima. Sim. Ele caiu nocauteado e eu lembro que o Parrumpa falou assim, ele nocauteou. Aí até aquele árbitro que é bem contraditório, né, que o pessoal não gosta muito dele, que era o Dan Herb, sei lá. Eu lembro muito bem que foi ele e o Parrumpa ficou assim, acabou a luta. Ele fez assim, mas acabou o round. Você nocauteou e acabou o round, deu tempo dele se recuperar. Porque tem uma regra, né, que quando um atleta toma um knockdown durante a luta, não pode ajudar ele ir até o corner, ele tem que ir sozinho, porque se você ajudar ele, teoricamente ele teve uma ajuda. E eu acho que os treinadores deles meio que levantou ele e o levou pro corner. Meio que não, eles levantaram total. Até então, o árbitro deu uma ajudinha ali. Então não pode fazer isso durante o intervalo, né? Mas é a coisa que sai fora do nosso controle, não tem jeito, as coisas quando não está no nosso controle e nós temos que aceitar do jeito que ela é. E depois o Murphy ele continuou embalado, foi até ele foi pro cinturão? Quase, acho que ele perdeu a última luta, mas está fazendo uma carreira brilhante nessa categoria. Novo ainda. Depois foi a luta com Close. É uma luta que eu decidi voltar de categoria, né? Voltar para 155. Quando você voltou para 155. Foi a primeira luta depois que você voltou. Sim, depois de muita conversa, né? De um período de muito aprendizado, quando eu lutava de 145, uma briga interna extrema, é o que mais estava me afetando, essa briga que eu tinha diariamente. Eu sentia que eu ficava em camp o ano inteiro. Eu fiquei, não lembro quanto tempo. Não, você sentia não, você ficava em camp o ano inteiro, me deixava louca. Mas eu acho que eu fiquei mais viciado do que nunca na balança, viciado no que eu ia comer, aí eu não posso subir muito de peso, controlado. Eu cheguei, começou a fazer mal para mim, cara. Eu acho que estava fazendo mal pro meu físico e estava fazendo mal pro principalmente com minha família, com meus amigos, porque qualquer coisa que de repente poderia me tirar fora da dieta ou de eu não treinar, eu evitava. Então, além do meu físico, realmente estava ficando cada vez mais difícil, estava fazendo para mim mal na minha cabeça. Eu acho que foi a escolha certa voltar para os 70 quilos. Em relação essa questão do peso, realmente estava afetando a gente, a família inteira, porque você não queria mais fazer nada socialmente, ele ficava o dia inteiro viciado na balança. Uma vez acho que a balança quebrou, não sei quando, eu tô sem balança. Ele realmente ficou ali no vício na balança, porque o Edson, ele é um atleta tão profissional que ele realmente nunca deixou de bater o peso, ele sempre bateu o peso. Tem várias questões aí de atletas que falam assim, nossa, como que o Edson conseguiu bater esse peso? Ele tinha 2% de gordura no corpo e ele conseguiu descer de categoria. E ele é muito disciplinado, ele é muito profissional. E essa questão do peso dele para ele descer, realmente ele queria sempre estar com o peso ali mais baixo para não acontecer, né, de você não conseguir bater o peso mais baixo, não acontecer de você não conseguir bater o peso. Sim. E ele estava assim, eu vi que ele estava ficando muito debilitado, os coaches falavam assim, não faz sauna tantas vezes, ele fazia sauna todo dia, ele ficava estiraçado lá no nosso backyard lá,
depois da sauna, e eu via que ele estava realmente ficando muito debilitado. Sim. Eu falei assim, Júnior, não tá dando, porque isso está afetando a sua saúde, né? Já estava uma parte que você estava afetando a sua saúde. E aí ele voltou para essa luta contra o Close de 155. E o que você achou dessa luta especificamente? A mesma coisa de quando eu desci para 145, né, para 65 quilos, eu lutei e fiquei tipo, poxa, cara, será que eu vou cansar? Será que eu tô forte o bastante? Será que... Aquelas dúvidas. Então, nessa luta foi a mesma dúvida quando eu tinha descido. Mas quando eu subi, eu falei, caramba, será que eu tô forte nessa categoria de novo? Será que... Eu fiquei com muitas dúvidas e acabou que eu não consegui soltar meu jogo. Então, realmente, não foi uma luta que eu fui o Edson Barbosa, que todo mundo sabe que eu sou, e eu tive essa briga interna durante o camp, durante a luta, porque é uma coisa que acontece, é fora do nosso controle, né? Nosso pensamento, às vezes, pensa coisa que a gente não quer. E essa luta foi assim, cara. Eu realmente estava em dúvida, não queria soltar meu jogo 100%, porque eu falei, meu irmão, não sei se eu vou cansar, porque agora eu estou mais pesado, o que vai acontecer? E quando a gente pensa muito, a luta passou, acabou e eu perdi. E um bastidor dessa luta que eu lembro ali, na hora que a gente estava na fila para a cerimônia da pesagem, eu lembro que estava ele e o irmão dele estava assim, realmente muito nervoso, que ele estava lutando contra você, dava para ver assim na fila, né? E eu lembro que depois da luta ele falou com você, né? Ele falou assim, nossa, não acredito que meu irmão lutou contra você, ele era muito seu fã. Eu achei isso bem interessante, porque realmente dava para ver o nervoso do irmão dele, que estava no corner porque ele estava lutando contra você. E uma coisa que eu acredito que eu fui abençoado, e todos os caras que eu lutei, cara, eu particularmente, você eu não posso falar, mas por mim eu sempre lutei com adversários legais, cara. Pessoas que eu nunca levei pro pessoal, cara. Realmente ninguém eu nunca levei pro pessoal. Eu sempre enxerguei eles como oponentes, como um parceiro, como, né? Exatamente, como um cara que trabalha na área que eu trabalho, e realmente eu nunca tive nada pessoal com nenhum das pessoas que eu lutei em toda a minha carreira. Nem contra o Cerrone? Zero. Nem nada. Com ninguém, literalmente, cara. Tomaria um café com todos e conversaria com todos sem problema nenhum. Eu não, eu zero. Eu tenho vários ranços de vários. Do Cerrone eu tenho porque ele falou da nossa religião. Eu lembro que ele falou assim, vou lutar contra um Christian guy, né, e ele me pegou, eu não gostei do que ele falou. Eu sei que tem esse trash talk, mas realmente o trash talk, você lida muito bem com o trash talk. Eu não lido muito bem com o trash talk, mas como eu já falei, você é o profissional, você tem que lidar bem com o trash talk. Eu não sou profissional, não sou eu que luto, então eu levo para o emocional mesmo. Eu fiquei com raiva do Cerrone quando ele falou isso. Outra pessoa que eu fiquei com raiva também foi o Ferguson. Eu lembro quando acabou a luta. A gente estava andando em Las Vegas. A gente estava andando em Las Vegas e aí a gente encontrou eles. Ele, boa luta, Edson, boa luta. Eu fiz um middle finger pra ele, assim, né? Eu mandei o dedo assim pra ele. Ele parou o carro. Ele parou, aí eu mandei o dedo assim pra ele. Você, Bruna, o que você tá fazendo? Eu falei assim, o quê? Ele te deu um chute legal. Alguém agora vem falar que ele foi uma boa luta. Boa luta nada, porque ele te deu um chute legal. E vários outros, assim, eu pego raiva. O Close mesmo também eu peguei raiva, porque quando você saiu da luta, você estava mancando, que você machucou o pé na luta. Sim. E aí a gente encontrou com ele no hotel, ele foi filmar você assim, eu fiz para ele não filmar nada que você tava mancando, e ele estava bem, digamos assim. Então eu sou a parte que pego o ranço, eu fico com raiva, eu não quero saber, eu ainda tenho que trabalhar essa parte espiritualmente em mim ainda. Então vamos lá, a próxima é o Turner, que estava aposentado e voltou. Cara, eu me preparei muito também. Como por todas as lutas, é uma coisa que me deixa sempre muito tranquilo quando eu deito a cabeça num travesseiro para dormir, é que eu me preparo muito bem para a luta. E essa luta não foi diferente. Eu estava muito bem preparado e ele me acertou. Me acertou. Uma coisa que acontece por algum descuido meu, mérito deles, claro, também. Ele me acertou uma cotovelada ali. Depois que eu tomei aquela cotovelada, eu fiquei fora, eu fiquei alto, eu não lembro mais de nada. Eu só lembro do juiz parando a luta e o que aconteceu? Ele falou, pô, tu tomou uma cotovelada. Eu nem sabia que eu tinha tomado uma cotovelada, não tinha nem visto. E é muito louco, né, cara? Porque eu sempre oro muito a Deus, cara. Peço sabedoria na hora do cage.
E eu orei para Deus naquela luta, não só para aquela, mas para muitas outras. Mas eu falei, cara, que depois, quando acabar a luta, só um nome seja honrado e glorificado, o nome do Senhor. E eu perdi a luta, o Jalin Turner ganhou a luta e ele fez isso, cara, no meio do octagon, como eu tinha pedido a Deus. Só que lógico, eu queria ter vencido, eu queria que seja eu, mas foi como eu tinha pedido, cara. Eu pedi para que do final da luta só um nome seja honrado e glorificado. E o Jalin Turner fez exatamente como eu pedi. E a gente sabe, né, cara? Eu, como acredito em muita fé, Deus faz a coisa certa sempre, cara. Então, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E pro lado bom, pro lado ruim, Deus ouviu minha oração e respondeu, cara. Não eu não estava do jeito que eu queria, mas Deus respondeu, cara. Deus, graças a Deus, ele respondeu minha oração. E eu lembro que quando a gente se encontrou depois que você tomou 11 pontos na cabeça, Sim. E aí eles deram ali os pontos mesmo, que o UFC já tem toda a estrutura ali no evento mesmo, né? E você estava tomando os pontos, e aí ele chegou e ele falou com a gente, ele falou assim, eu estava fazendo uma oração e Deus falou comigo que eu ia voltar a lutar e que eu ia lutar contra uma lenda. Ele, mas qual seria a lenda? Aí ele falou que quando ofereceu você, Sim. Ele falou assim, ok, eu já sei quem é a lenda. Apesar de que você não gosta que te chame de lenda. Vou falar uma coisa aqui agora, não me chamem de lenda. Sabe por causa de quê? Quando eu olho uma lenda, as pessoas que eu olho falam, puta, esse cara é uma lenda. Eu vejo um monte de velho. Apesar que eu tô velho também. Mas eu não parei de lutar ainda. Espera eu me aposentar, aí beleza. Aí eu aceito vocês chegarem e falar que eu sou uma lenda. Mas ainda não, por favor. Toda vez que alguém me chama de lenda, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Meu Deus, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Então... Tô brincando, faz o que vocês quiserem, nada me abala. Tô brincando, mas eu fico... Brincadeira, eu fico muito feliz. Fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala isso. É uma satisfação de uma carreira longa e eu realmente fico muito feliz. Tô brincando. Eu já falei com ele sobre isso. Eu falei assim, lenda quer dizer que eles estão... É uma honra ser uma lenda, lógico. Né? Quer dizer que você tem uma história toda que já foi construída. É porque você leva pro lado velho, né? Mas eu já falei com ele. Eu falei assim, não, é uma honra, é uma coisa, uma história que você tem que você construir. Mas ele ainda leva por esse lado. Outra questão também que teve nos bastidores do Turner foi a primeira vez que o nosso filho foi no evento, Sim. né? Foi a primeira vez, ele pediu para ir, Sim. A gente eu sempre tentei proteger, digamos assim, porque as lutas do Edson, todo mundo sabe, é uma luta muito sanguinária, ele se bate, ele se quebra, e aí eu queria proteger meus filhos disso, não queria que eles vissem, né? Mas o Noah, com 11 anos, pediu para ir, Sim. E como a gente já sabe que o ciclo está se encerrando, eu falei assim, vamos levar. E a gente levou, e aconteceu o que aconteceu, e depois, assim, todo mundo, nossa, mas e agora? O Noah viu ele lá tomando aquele cotovelo e sangue caindo, como ele lidou com isso? Claro que na hora ele ficou não assustado, ele ficou triste, ele chorou, Sim. Mas quando a gente encontrou com eles nos bastidores, ele falou que estava com muito orgulho de você. Ele falou assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, o meu pai subiu, ele viu o seu nome lá em cima, ele viu a sua história sendo contada um pouco ali nos telões. E ele falou que ele tinha muito orgulho de ser o seu filho, independente do resultado. E isso foi um bastidor muito lindo, né? Foi demais, cara. Oportunidade, assim, sensacional na minha vida. E ter ele lá, cara... como você falou, a gente nunca forçou ele aí. Eu nunca forcei, falando, não, vai me assistir lutar. Não, eu deixei ele... A gente sempre deixou ele escolher. Você quer ir? Beleza, não quer? Tudo bem, cara, fica em casa. E essa luta ele pediu para ir, cara. E eu fiquei muito feliz. Porque eu posso passar para ele, eu passo para ele todos os dias que um dos principais motivos de eu continuar fazendo isso é por causa dele, é por causa da vitória, é por sua causa. E ter vocês ali junto, cara, não foi perfeito, porque eu não venci, mas foi maravilhoso, cara. E o principal, a gente sempre tem lições para aprender de tudo que aconteceu. E essa luta pôde me ensinar uma coisa e eu poder passar para ele. Falar, filho, as coisas às vezes não saem conforme que a gente quer. A gente faz tudo para que seja perfeito, mas às vezes não acontece. E você possa levar isso para sua vida, que aconteceu comigo já várias vezes e vai acontecer com você.
Então, eu como pai, eu por mais que eu estava num momento ali frágil, triste, eu pude ensinar alguma coisa para ele. Isso foi muito importante para mim. E logo depois a gente levantou, estava no quarto do hotel, fomos comer um hambúrguer e falando, ei, vamos lá, continua, cara. Perdi, mas a gente vai para a próxima. Eu sempre falo com ele, né? Quando a gente ganha, o que a gente faz? A gente volta, treina e luta de novo. E quando a gente perde? A gente volta, treina e luta de novo. E a vida é assim, cara. Não importa a área que você escolha da sua vida, você pode cair, volte a trabalhar, faça e vai até vencer. Você sempre tem uma oportunidade. Então eu pude passar isso para eles na prática, ele me vê ali na prática fazendo isso, e mais importante do que eu falo para ele, ele viu na prática, eu mostrando para ele o que ele deveria fazer no futuro, que infelizmente a gente vai cair. Mesmo quando a gente não quer, a gente vai cair, mas sempre tem a oportunidade de levantar e ir para a próxima. Na hora que você sai do octógono, você já sai falando, cadê o Noah, cadê o Noah? Sim. Na hora que você saiu do octógono, e aí eu dei a volta, fui lá no segurança, pedi para descer o Noah, e eles desceram o Noah, aí eu abracei o Noah estava chorando, aí eu falei com ele assim, o seu pai tá bem, tá tudo bem, você vai ver seu pai agora. É claro que seu pai caiu, mas seu pai se levantou. É isso que a gente sempre, ensina a vocês. Seu pai caiu, seu pai levantou, e que a gente sempre fala que o resultado está na mão de Deus e estava nas mãos de Deus. E outra questão também que aconteceu, que eu vou contar aqui, foi no hotel. Quando a gente foi no hotel, a gente encontrou com a Vitória, estávamos nós 4 no quarto, e me deu uma crise de choro, assim, eu acho que eu estava segurando, né? Eu sempre tento segurar ao máximo, assim, meu choro. Eu não gosto de chorar na frente do Júnior, não gosto de chorar na frente das crianças, eu não gosto que ninguém me veja chorando. E eu fui segurando, mas na hora que eu cheguei no hotel, me deu uma crise, né, de choro. Eu chorava e eu não conseguia segurar. E eu chorando, não conseguia segurar. E nisso a Vitória, com 7 anos, ela me abraçou. Ela falou assim, mamãe, você está chorando porque o papai perdeu? E aí eu não conseguia falar, porque eu não parava de chorar. E eu queria falar que não era porque você tinha perdido, era pela situação, que eu não queria que você se machucasse. Aí ela foi, me abraçou e falou assim, mãe, você está chorando porque papai perdeu? Você não pode chorar porque papai perdeu. Papai deu o melhor dele. E a gente sempre ora que o resultado está nas mãos de Deus. E o resultado ficou nas mãos de Deus. Hoje papai do céu deu o resultado para o outro. Mas o papai está bem e o papai deu o melhor dele. Você tem que estar orgulhosa dele. E aí ela falou isso comigo, aí eu chorei mais ainda. Não foi? Verdade. Foi. E a gente como pai, né, isso me deixa muito feliz, cara. Dá para ver que realmente a gente está tentando fazer a coisa certa, ensinar valores para os nossos filhos, ensinar que a vida é dura, e a gente teve a oportunidade de mostrar ali na prática, né? Nós dois juntos, e mostrar na prática do que vai acontecer, cara. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de falar isso, vai acontecer, nossos filhos vão cair e eles sempre vão ter a oportunidade de levantar e continuar na batalha. E falando rapidamente, luta para dia 15 de agosto contra o Esteban, um argentino, casca grossa também, luta em pé também, o que esperarmos? O que esperar? Vocês sabem o que pode esperar. A porrada, fi. Vão pro pau, como sempre. Uma coisa que eu fico muito feliz nessas... Vai ser a 33ª luta no UFC. E mantendo a coerência de tudo que eu falo com vocês aqui, eu nunca escolhi adversário, eu nunca escolhi dia e eu nunca escolhi hora. Eu sempre aceitei lutar contra qualquer um. Como eu falei, para manter a coerência, me mandaram esse cara. Mas não sei, ele é mais novo. Eu não quero saber. É esse que vocês querem que eu lute? Então vamos para a briga. E eu estou muito feliz por isso. Como eu falei, mantendo minha coerência de lutar contra qualquer um em qualquer hora. E vamos mais uma. Engraçado quando ele falou que quando eles mandaram a luta, eu falei assim, Júnior, esse garoto é mais novo que você? Aí você, Bruno, eu tenho 40 anos e estou na UFC, todo mundo é mais novo que eu. Só o Jim Miller, talvez, e o Royce Gracie, que é mais velho. E aí, fala um pouquinho do camp, pra gente finalizar. 15 de agosto, já estou treinando demais, estou muito bem fisicamente, cabeça está muito boa. E o pensamento é o de sempre, cara. Acho que é muito legal isso, né? Por mais que passe o tempo, fisicamente talvez a gente não é o mesmo, mas a cabeça continua a mesma, com mais vontade do que nunca. E vamos pro pau, cara. Conto com a torcida de todos vocês, vamos pra luta.
Depois, se vocês quiserem que a gente fale mais do camp dele, dessa luta do dia 15 de agosto na Filadélfia, deixa aqui nos comentários que a gente fala mais, certo? Exatamente, a gente pode dar mais alguns detalhes, mas a gente quer saber o que vocês querem saber. Quer saber como que vai estar rolando o camp, o que está acontecendo, como eu estou fisicamente. Então, até o próximo episódio. Esse é o Poder da Luta, o podcast de quem não foge à luta. Até o próximo episódio.